Então eu gravei esse vídeo antes e eu tô colocando depois, enquanto provavelmente eu estou na loucura da mudança e eu não faço a menor ideia onde está o cabo desta câmera para gravar novos conteúdos. Faz tempo que eu não me apresento, então sejam bem-vindos. Eu sou a Beatriz, eu sou artista visual, filósofa de formação. Mas eu dancei durante muito tempo, já fiz bolo, já fiz quibe, a gente tá aí no freelance da vida, buscando, né, ganhar dinheiro aí. Sou uma pessoa neurodivergente, LGBT. E eu criei esse canal para falar de temas que me fazem criar, me fazem pensar na minha criação. E sejam bem-vindos nesse humilde espaço, né? Eu estou de mudança, então eu fui criando esse vídeo aqui. E eu gosto de anotar ideias, eu gosto de anotar coisas que eu gostaria de fazer vídeos. Só que tem coisas que vão ficando e acabam não saindo e tal, e hoje eu vou falar tudo de uma vez. E o primeiro tema que eu anotei esses tempos foi sobre ouvir pessoas falando sobre as suas paixões. Estava eu num churrasco de uma amiga. Eu não conhecia nenhum ser humano naquele churrasco, inclusive me dou os aplausos porque eu fui nesse lugar e me senti até confortável por estar desconfortável, já que não conhecia ninguém. Mas acabei trocando uma ideia aqui, uma ideia lá, e numas tantas conheci uma menina. Eu acho que o nome dela é Carol, não tenho certeza se era Carol, mas a suposta Carol estava me contando que ela está fazendo o doutorado dela, né, em desastres naturais. Ela é geógrafa ou geóloga, me perdoem os geógrafos e geólogos. E ela foi para a Índia recentemente num projeto que o orientador dela de doutorado tem esse projeto, e ela foi para a Índia. E ela estava contando sobre os deslizamentos de terra que acontecem, né, nesses lugares específicos que ela foi na Índia pesquisar, como que eles acontecem, como eles funcionam. E ela foi mostrando fotos, ela foi mostrando fotos de rochas, e teve uma foto, inclusive, que ela mostrou que é uma montanha, duas montanhas assim separadas por um rio, e nessas duas montanhas são literalmente duas placas tectônicas que se encontram. E ela mostrou que e o rio é justamente o meio ali. E ela estava contando aquilo, só que a forma com que ela falava era algo assim muito apaixonante, mas muito apaixonante. Eu podia ficar horas ouvindo a Carol, a suposta Carol, falando sobre deslizamentos. Eu achei deslizamentos a coisa mais interessante que eu já ouvi na minha vida. Eu podia ter aulas com a Carol, porque era apaixonante, assim. E eu queria ter feito um vídeo sobre isso, que é o que? Cara, é muito gostoso você ouvir uma pessoa falando sobre algo que ela é completamente apaixonada, completamente embebida daquele assunto, sabe? E muitas vezes eu acho que mergulha com o olhar de que a gente tem quando a gente escuta uma criança falando. A criança tem uma certa ingenuidade, assim, e eu acho que talvez seja por isso que quando a gente cresce a gente não tem muitas conversas com tantas paixões assim. Porque eu acho que a gente perde um pouco desse olhar da criança, da ingenuidade, até de separar às vezes, os problemas, de como você dá conta do mercado, enfim, todas essas questões, para simplesmente achar interessante alguma coisa, né? E tem esse olhar de interesse da pessoa. Eu acho incrível isso. Não sei se vocês têm muita experiência de ouvir alguém falando sobre uma coisa apaixonada. Eu acho maravilhoso. Outro tema que eu fiquei de falar, nunca falei pra vocês, que é o quê? Estava eu um dia no bar, encontrei um amigo e este amigo já foi meu aluno, né? Já tivemos aulas ali. Acho que eu já cheguei a ter aula com ele também, de dança contemporânea. E ele acabou me falando que uma das aulas que eu dei foi uma das aulas que mais marcou pra ele de dança, e que ele tem saudade, que ele gostava muito dessa aula, das minhas aulas. E aquilo me marcou tanto, pensar que eu marquei uma pessoa, sabe? De uma forma positiva, assim. E eu lembro, a minha memória é que eu fui uma péssima professora, que para mim era tão difícil dar aula de dança, naquele período que eu estava me colocando, que eu fico tão feliz de perceber que, que você é capaz, sabe? De tocar na vida de uma pessoa, assim. E eu lembro dessa aula, essa aula foi sobre ser estranho.
Era uma aula que eu colocava uma música bem diferente do nosso repertório e a gente tinha que tentar ser estranhos nos nossos movimentos que eram estranhos pra gente. Então, cada um dentro do ritual ali do, é, é, do, é, da rotina de movimentos que achava esquisita de fazer dentro do que já aprendeu na dança, dentro do dia a dia, enfim, um incentivo à estranheza. E é muito engraçado que essa seja a aula que tenha marcado ele, né? Justamente a aula que eu incentivo a ser estranho. Queria muito conversar mais até sobre isso com vocês. O outro tema que eu iria falar em algum vídeo, que era os prós e contras de aprender sozinha. Eu sempre fui uma pessoa muito solitária e na solitude mesmo, desde criança. E isso me fez aprender muita coisa sozinha. Eu sempre fui aquela criança que, bem clássica, neurodivergente, que falava, não quero fazer trabalho em grupo, não quero estudar junto, não quero nananã e tal. Mas isso me fez também ter boas habilidades, né? Eu aprendi muita coisa sozinha. Eu aprendi a ter uma disciplina muito boa, eu aprendi a entender como estudar sozinho, como você procurar material na internet, para você pesquisar, para você aprender como praticar uma coisa de uma forma inteligente, de uma forma mais otimizada, não praticar coisas aleatórias, como você organizar melhor um conteúdo que você quer pesquisar. E isso me deu até uma resiliência muito grande de pensar, cara, eu consigo aprender, né? Eu consigo aprender sozinha as coisas, eu consigo otimizar o meu tempo, o meu dinheiro. Até um tapinha nas costas eu me dou de aprender coisas, de levar mesmo, de ter de afinar alguma coisa, de até uma pessoa falar para mim alguma crítica, alguma coisa, tá, eu acho que eu posso ver isso, eu posso resolver isso, ou talvez criar coragem para perguntar para uma pessoa específica como melhorar. Mas tem muitas coisas contras a gente aprender a estudar sozinho também. Sendo uma pessoa que vive na solitude, é muito complicado você estudar sozinho. Eu acho que eu perco muita noção pelo perfeccionismo, porque como eu não tenho outras pessoas para encarar, a barra começa a ficar muito alta, porque eu estou pesquisando e o que vem na minha pesquisa, às vezes são o quê? Grandes gênios, né? Seja lá do que você está pesquisando. E aí a barra fica muito alta, né? Você perde um pouco da noção, né? Outra coisa contra é que o aprendizado ele não é linear, né? O aprendizado ele é umas ondas, assim. Então, às vezes eu me perco nas ondas. Então, às vezes eu acho que estamos bem, e às vezes cai, e na hora que cai, vem uma sensação de não vale a pena. E às vezes sair dessa sensação de não vale a pena sozinha é muito difícil, né? Se desafiar sozinho tem uma forma de fazer isso, mas é difícil também, porque tem uma forma de desafiar que eu faço muito errada, que é desafiar aquilo que eu sei, que eu com a barra muito alta também. Então tem, eu acho que um grande contra que é estudar sozinho, que é você entrar numa bola de perfeccionismo muito grande, né? O medo de se expor também, que é muito ruim, é, e se desafiar de uma forma nova. Eu acho que entrar em coisas novas são importantes, né? Eu detesto, mas eu acho que é importante. E é isso. É isso, basicamente. Eu fiz um grande apanhado de temas aleatórios. Vocês ouviram um vídeo sobre nada, falando sobre nada. Mas é o que tá tendo para hoje pra gente aqui, enquanto eu tô fazendo essa grande mudança, né? Espero que, se eu conseguir, eu mostre alguma coisinha para vocês.